O problema dos conflitos raciais nos Estados Unidos é conhecido no mundo inteiro. Vários filmes foram feitos pelo cinema americano mostrando esse problema. O que muita gente não sabe é que o racismo nos Estados Unidos tem origens políticas e econômicas. Mas para compreendermos melhor, nós vamos relembrar um pouco o que nós vimos nas aulas anteriores. Como vocês já sabem, os Estados Unidos surgiram de 13 colônias inglesas na América do Norte. Com a expansão americana, o território dos Estados Unidos cresceu rumo ao oeste e ao sul. Essa expansão, como vocês devem se lembrar, se deu com a compra de colônias de outros países europeus e com a tomada dos territórios dos índios e dos mexicanos. Após a grande expansão territorial dos Estados Unidos, o país ficou dividido em 22 estados. Os estados do norte tinham a sua economia baseada na indústria e no trabalho assalariado. O comércio também era muito intenso nesses estados. Já a economia dos estados do sul era baseada nas grandes propriedades rurais ou latifúndios, na agricultura para exportação e no trabalho escravo. Vocês perceberam as diferenças entre o norte e o sul dos Estados Unidos? Os estados do norte eram liderados pela burguesia industrial e desejavam aumentar o mercado consumidor dos seus produtos, transformando os Estados Unidos em uma potência industrial. Nessa época, o norte dos Estados Unidos vivia uma onda de progresso que parecia não ter limites. Surgiam grandes cidades com uma arquitetura ousada e novos meios de transporte. Lá, os imigrantes chegavam em grande número para trabalhar nas indústrias ou tentar a sorte no comércio. As indústrias do norte compravam boa parte do algodão do sul e o industrializavam. Isso aumentava os empregos no norte e o lucro da burguesia industrial. No sul, também havia algumas fábricas, porém estas fábricas utilizavam mão de obra escrava, o que levava os estados do norte a acusar os estados do sul de concorrência desleal. Pois sem pagar aos trabalhadores, os produtos das fábricas sulistas ficavam mais baratos. A burguesia industrial do norte percebeu que a escravidão nos estados sulistas era um grande obstáculo ao desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos. Como vocês podem ver, a situação era muito tensa e se agravou com o surgimento de quase 2.000 sociedades abolicionistas que, além de publicar artigos e romances contra a escravidão, passaram também a incentivar a fuga de milhares de escravos. Os estados do sul acusaram os estados do norte de se intrometer nos seus problemas e de arruinar os seus negócios. Em 6 de novembro de 1860, com a eleição de Abraham Lincoln, nortista e abolicionista convicto para a presidência dos Estados Unidos, os sulistas resolveram se separar dos Estados do Norte e criar um novo país, os Estados Confederados da América. Será que os Estados do Norte aceitaram essa divisão? Claro que não. Nem o presidente Abraham Lincoln, nem os nortistas aceitaram a divisão dos Estados Unidos. Mas a ideia da separação empolgou os sulistas, que trataram de organizar um grande exército para lutar por isso. Com uma nova bandeira e uniformes cinzentos, os sulistas entraram em combate com os exércitos do norte, que passaram a ser chamados de Exércitos da União. Apesar das primeiras vitórias serem dos sulistas, logo o poderio industrial do norte se fez sentir. Suas fábricas não paravam de produzir pólvora, munições e armamentos. Além disso, um grande número de negros dos estados do sul se alistou nos exércitos da União para combater os separatistas. Eles iam para a guerra estimulados pela promessa de Abraham Lincoln de libertá-los, caso lutasse a favor da União. Com a ajuda das indústrias nortistas e dos soldados negros, o conflito se agravou, transformando-se no estado de guerra total. A carnificina não poupou sequer a população civil. Cidades eram bombardeadas e as fazendas saqueadas.
Ao final do conflito, o Sul estava arrasado e o que sobrou de suas tropas se rendeu. Abraham Lincoln, então, aboliu a escravidão e propôs a anistia para os rebeldes e a reconstrução do país. Porém, Lincoln foi assassinado por um sulista fanático enquanto assistia a uma peça de teatro. Os presidentes que sucederam Lincoln agiram de maneira muito rude com os derrotados sulistas, inclusive confiscando terras e doando a nortistas. Esse fato, aliado à perda dos escravos, gerou nos sulistas muito rancor e fez surgir vários grupos racistas e terroristas que queriam vingança contra os negros e contra quem os defendesse. Até hoje, o ódio racial é forte nos Estados Unidos, que nunca conseguiram apagar as marcas da Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão provocou muita morte e destruição, porém abriu caminho para os Estados Unidos se tornarem a maior potência industrial do mundo. E vocês sabem por quê? Este é um assunto para a nossa próxima aula. Então, vão agora ao seu manual de apoio, ao seu caderno de atividades e até o nosso próximo encontro.